Temos que estar nisso para atrasar demais. Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos, pela presença, pela disponibilidade, nesse sábado de manhãzinha aqui, para a gente poder refletir um pouco sobre o Evangelho de Jesus, nos aprofundarmos nos ensinamentos. E, gente, é uma alegria muito grande receber o Projeto Espiritizar aqui, mais uma vez, qualificar e humanizar para espiritizar. Então, hoje, um ponto importante do trabalho do Projeto Espiritizar aqui no Canadá, que está vindo, passando por todo o Canadá, praticamente por todos os centros espíritas do Canadá. Quando eu vi o número de centros espíritas que eles estavam passando, eu falei, nossa, nem sabia que tinha tanto no Canadá. Eles estão presentes. E começando lá pela costa oeste, vindo para cá, daqui para lá, ao contrário. Mas o importante é que estamos juntos. O Projeto Espiritizar, gente, tem uma proposta de focar num papel muito importante para o Espiritismo, que é o trazer à tona novamente o cristianismo primitivo, o cristianismo da raiz, conforme iniciado por Jesus Cristo. E não só isso, mas como dentro do contexto espírita, trazer as ferramentas que temos hoje em dia, que temos desenvolvido ao longo dos séculos, para aproximar desse cristianismo do nosso ser único que temos dentro de nós. Está aí o Projeto Espiritizar, que vai nos facilitar aproximar essa luz imensa que Jesus trouxe até do nosso coração, do nosso ser único, junto à doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, já prometido e enviado para esclarecer todas as coisas. Então, é uma alegria muito grande, gente, estar aqui nesse momento, porque da ponte estabelecida no início dos séculos, dividido pelo nome de Jesus, estamos aqui nesse momento especial para os nossos seres, para as nossas existências. Para muita reflexão, muito aprendizado, principalmente reflexão dentro de nós mesmos, para tomarmos novos rumos, novas atitudes, novas decisões e novos hábitos. Refletindo conosco mesmo. Então, estamos iniciando o seminário A Era da Transformação de Consciências e a Liderança Espírita. Refletindo, mais uma vez, também nas responsabilidades que assumimos, procurando trazer, mais uma vez, à tona essas responsabilidades assumidas no plano espiritual. Então, o projeto, a estrutura do dia de hoje vai ser mais ou menos assim. Dá início, estamos trabalhando juntos aqui, graças a Deus, até às 6 da tarde. Teremos intervalos, mais ou menos às 10h30, primeiro. Vamos ter um almoço fraterno aqui, a lanchonete do SESC aberta, os voluntários apostos para servir os almoços. Mais ou menos a 12h30. Tem uma pausa de 1 hora e meia de almoço. Depois a gente retoma. Uma nova pausa às 4 horas da tarde. E aí terminamos às 6. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, só nos avisar. Ali tem banheiros, se eu precisar usar, está ali, fica à vontade, tranquilo para sair. E a gente tem água, tem café, tudo aqui. Então, vou fazer uma coisa só. E vamos lá isso. Márcia, mais algum aviso, mais alguma coisa bom? Mais alguma coisa que vocês queriam lembrar nessa hora? Alguma coisa, velho? Então vamos fazer a prece inicial. Vamos elevar nosso pensamento mais uma vez ao Senhor, nosso Pai.
Muito obrigado, Pai amado, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Dentro de nossas fragilidades, como dizia o apóstolo Paulo, quando estiverdes caídos, mobilizai novamente os joelhos desconjuntados, levantai e marchai para a carreira que nos é prometida. Possamos então, Pai, mais uma vez, mobilizarmos nossos joelhos nessa existência, que às vezes se encontram frágeis, mas que dentro da esperança e da alegria cristã, levantaremos sempre para os seus braços, Pai. Pai amado, Tu és a luz de nossas vidas, possamos saber nos acolher com o Teu amor. Ilumina-nos sempre, dai-nos a compreensão, dai-nos a paciência, dai-nos a resignação, dai-nos a perseverança, para que possamos cumprir a nossa parte dentro do equilíbrio universal, darmos nossos passos, um a um, pois que não completamos uma maratona em um só passo, mas uma sequência infinita deles. Possamos saber dar o passo do momento, Pai, dentro de nossas existências, dentro do nosso ser. Reflitamos sempre, Pai, as suas verdades, que os espíritos amigos que aqui se encontram possam encontrar lugar em nossos corações para trabalhar. Que todos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram nesse momento, possamos abrir os olhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal. São Deus o reino, o poder e a glória para todos, Senhor. A todos mais uma vez, vou chamar a Liliato para começar. A gente pode ir passando no começo até a gente. Bom dia, a paz de Jesus esteja com nós. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui para esse seminário. E o tema é muito significativo, porque nós, em termos de planeta Terra, estamos iniciando um momento sujeiros para o planeta todo, que é a chamada grande transição planetária. A transição da Terra tem muitas explicações formas para a vida da o movimento espírita se insere nesse contexto como um grande consolador prometido. Consolador que, conforme a própria promessa de Cristo, veio para ficar para sempre. A doutrina espírita, conforme nos ensina a Allan Kardec, preenche todos os requisitos de ser esse consolador. O livro A Gênese, ele faz toda uma reflexão acerca das promessas de Jesus que estão registradas no Evangelho de João e demonstra, a partir de toda uma análise feita com o consenso kardeciano,
que o Consolador é a doutrina espírita que veio para ficar para sempre conosco. Em 1857, ano de publicação do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, inaugura-se a fase da chegada do Consolador. Esses momentos são momentos muito especiais. Ao mesmo tempo que a humanidade está vivendo, talvez como nunca antes, em um período de profunda instabilidade, de profunda desumanidade, prevista pelo próprio Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus profere o chamado Sermão Profético. No Sermão Profético, ele fala de toda transição planetária. Uma das obras que nós escrevemos baseado nesse próprio capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 24, Terra, um mundo de regeneração e crescimento, nós refletimos sobre esse contexto que vivemos. Jesus, no Evangelho de Mateus, que também é colocado no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, ele diz que no final dos tempos iria se perpetuar a iniquidade, se perpetrar para sempre. Iria haver um estado de iniquidade como nunca antes na história da humanidade. E nunca mais depois. O sofrimento alcançaria um nível tão intenso, tão grande, como nunca antes e nunca mais depois. Por quê? Porque nós estamos vivendo exatamente um momento muito delicado, mas é nesses momentos delicados que surgem para a humanidade um convite à transformação. É um momento sugênis, muito delicado. A dor e o sofrimento campeia por toda a terra. E não é apenas o sofrimento visível, como, por exemplo, os atos terroristas que o Estado Islâmico hoje perpetra cada dia em diferentes países, especialmente no próprio Oriente, Al-Qaeda, outros grupos terroristas. Esses são os sofrimentos visíveis, fome na África, miséria. Mas das sociedades mais ricas, como a canadense, por exemplo, há um sofrimento oculto. Um sofrimento que o materialismo gera nos corações. Ficamos sabendo, na quinta-feira, um dado muito interessante. Na cidade de Quebec, teve um único homicídio. Aqui, o microfone está ali. O microfone está? Está aqui. Aqui? Então preciso ficar próximo, né? O ideal é ficaria aqui? Tá? Eu não gosto de nada entre mim e o público, mas para as questões técnicas vão ficar aqui. Que aí não precisa nem do passador. Tá bom. Mas aqui tem apontador, né? Tem também. Tem uma mobilidade. Então ficamos sabendo que homicídio no município de Quebec, por todo o Canadá deve ser assim, semelhante. Houve um homicídio apenas no ano passado. Mas o número de suicídio é estarrecedor. A eutanásia que está sendo oficializada aqui também deve ter números estarrecedores.
O aborto, que é homicídio de um ser que nem tem defesa, nem tem como se defender, campeia solto. E por que numa sociedade que tem tudo, que não tem nem violência urbana, as pessoas querem se matar? Tem os recursos materiais que gerariam bem-estar, deveria gerar um bem-estar, não apenas social. E aí temos essa contradição. Ao mesmo tempo que o bem-estar social que o dinheiro pode gerar produz um estado de satisfação nas sociedades ricas, e não é só aqui no Canadá, nós tivemos na Suíça, que é um dos países mais ricos do mundo, uma renda per capita talvez a maior da Europa, e lá o drama do suicídio é terrível, a ponto de existir quase que uma fábrica muito lucrativa de suicídio na Suíça. Estivemos lá em julho e o movimento espírita lida com isso também lá. Então, por que uma sociedade rica, que produz bem-estar social, não está produzindo satisfação para os seus habitantes? A pessoa tem tudo, mas quer se matar. Quer matar o filho que está dentro do ventre, porque vai viver num mundo cheio de sofrimento. Então é o que nós temos hoje na Terra, em que a iniquidade visível e invisível campeia à solta. Porque o materialismo que gera isso, ou o fanatismo religioso, que é tão grave quanto o ceticismo. São posturas dogmáticas, tanto do ceticismo quanto do fanatismo religioso, produzindo iniquidade, produzindo todo o estado que nós vivemos aqui na Terra, neste momento, em que o sofrimento alcança o auge. O que nós espíritas temos a ver com isso? É o que nós vamos trabalhar neste seminário, o dia todo hoje e amanhã de manhã. E amanhã à tarde nós vamos trabalhar um outro ângulo da mesma questão. O que nós temos a ver com isso? Porque diante de tanta necessidade, e nós somos tão poucos, mesmo juntando todos os espíritas, o Brasil que tem o maior número de espíritas e o restante do mundo, nós talvez não cheguemos a 0,1% da população mundial. Mas, se nós formos ver, fazer uma análise histórica da Terra, os grandes movimentos de transformação começaram com poucas pessoas. E Kardec coloca num texto da Revista Espírita, que nós vamos ver daqui a pouco, por que acontece isso. É em pequenos grupos que começa a haver um movimento evolucionário, para depois alcançar a massa. O maior movimento evolucionário, nós falamos evolucionário e não revolucionário, porque revolucionário produz revoluções. Nenhuma revolução até hoje no planeta deu certo. Se nós buscarmos na história todas as revoluções, no primeiro momento geraram uma movimentação que parecia positiva, mas terminaram em carnificinas, desde movimentos revolucionários, como a Revolução Francesa, Revolução Russa e outras revoluções, produziram muita mortandade, muita destruição.
Muita gente coloca Jesus como um revolucionário. Jamais. O espírito crístico jamais seria um revolucionário. Não sei se existe em francês, mas em português existe a palavra evolucionar. Evolucionar é que propõe um processo evolutivo para a humanidade. Os movimentos evolucionários, eles não produzem alarde, mas produzem transformação real. Então, o maior movimento evolucionário que a humanidade já teve foi inaugurado pelo próprio Cristo planetário. O Cristo, governador do nosso planeta, encarna no planeta, mudando a história do nosso planeta, antes dele, depois dele, para evolucionar a sociedade terrestre. Era um homem que contou com um grupo de 12 pessoas, que depois ficou 11, que um suicidou por tê-lo traído. Depois foi substituído, mas vejamos, quem visse aquele carpinteiro modesto, sem expressão intelectual nenhuma, do ponto de vista temporal, sem expressão social nenhuma do ponto de vista temporal. Quem visse aquele homem cercado de mais 12 homens, uma sociedade patriarcal, isso era natural. Hoje ele, com certeza, se viesse hoje, se cercaria de homens e mulheres, apesar de Maria de Magdala, Verônica e outras participando do colégio apostólico, pela sociedade patriarcal, elas se diminuíram para poder valer aquele momento histórico. Homens tão simples ou mais simples que eles, pescadores, só havia um intelectual, que era Levi Mateus, que era alfabetizado, provavelmente, o único. E os outros todos iletrados. E esses 12, juntamente com Jesus, produziram o maior processo evolucionário da humanidade. Quem visse aquele homem franzino, vestido de roupas esfarrapadas, dizendo coisas que para as pessoas à sua época era considerada loucura, tal nível de materialismo que também se vivia no século XIII, junto com uma outra jovem sonhadora que também tinha essa visão de um mundo mais humanitário. Quem visse aqueles dois, Francisco de Assis e Clara de Assis, em plenas trevas da humanidade na Idade Média, e olhasse aqueles dois, diriam, são dois lunáticos, jamais vão fazer alguma coisa. E produzir uma grande evolução, não do ponto de vista temporal, porque as coisas não são desse nível que nós pensamos, mas de uma forma energética, espiritual, profunda, nas trevas da humanidade na Idade Média. Francisco e Clara nos legaram o cristianismo de volta em sua pureza. É claro que os movimentos evolucionários, quando eles não obrigam ninguém a agir dessa ou daquela maneira, eles parecem que são abafados pelos agressivos de todos os tempos.
Nós tivemos 300 anos de cristianismo primitivo, puro, cristalino, como Jesus nos legou, e logo depois foi abafado pelas trevas do Império Romano. Nós tivemos algumas décadas de Francisco e Clara revivendo o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, e ainda quando estavam encarnados, muitos de nós naquela época, vivendo naquela época, sendo convidados a viver um cristianismo puro e cristalino, como dos primeiros tempos, utilizamos da nossa inteligência para macular novamente os princípios cristãos. Mas a ideia nunca é apagada. Porque a ideia evolucionária, ela fica para sempre. E é importantíssimo que nós, no movimento espírita, vejamos esses exemplos. Nós colocamos apenas 2, que são os mais intensos, para que nós entendamos que não é quantidade que se faz os movimentos evolucionários. Os revolucionários precisam de quantidade, mas revolucionários não. É evoluir as ideias. Por isso que o mentor Honório, que é o mentor do Projeto Espiritizar, desde o primeiro momento, ele nos disse: nós vamos trabalhar pela força das ideias. É esse o caminho. E se nós formos ver todos os movimentos evolucionários, eles se mantêm até hoje como chamas vivas na humanidade por causa da força das ideias. A força da ideia de Jesus, o Espírito Cristo, o governador da Terra, mesmo com todo o combate, com toda a ojeriza que se criou, tanto na antiguidade como até hoje, contra as ideias de Jesus, permanece. Só é deturpada de todas as formas, mas a essência permanece. E ela deve cada vez mais ser trazida para dentro do movimento espírita, porque é essa a essência da doutrina espírita. As ideias de Francisco de Assis, de Clara de Assis, em plena Idade Média, com toda a obscuridade da Igreja Católica naquela época, com a Inquisição, com tudo aquilo que perdurou durante vários séculos, permanece viva até hoje. E viva realmente entre nós espíritas, mais do que os próprios católicos. Porque a ideia é a mesma. É o mesmo cristianismo lá dos 3 primeiros séculos, e é o mesmo cristianismo que Jesus pediu que Francisco restaurasse no século XII, 13, aliás. 12 ou 13? 13, né? 1200. É um século... No século XIII. E é o mesmo cristianismo que Jesus conta conosco para restaurar por meio da doutrina espírita. O movimento espírita deve levar avante a doutrina espírita para fazer esse trabalho de restaurar a ideia cristã. É isso que nós conversaremos nesses 2 dias. Não fique preocupado que não haverá só um monólogo, tá, gente? É que a gente está engatando a primeira para seguir. Nós vamos ter o tempo todo o método reflexivo consciencial que temos trabalhado no Projeto Espiritizar, com a participação ativa de todos nós. E se fica 2 dias só eu falando e falando, aí ninguém aguenta, né? Então vamos participar de um diálogo bem interativo,
e participativo vai depender sempre de vocês, de todos nós que estamos aqui. Mas esse preâmbulo é para nós refletirmos o sentido do que significa a era da transformação de consciências. E nós, como líderes e trabalhadores espíritas, dentro dessa era de transformação de consciências. Se nós não tivermos essa visão ligada à força das ideias e ao movimento evolucionário que somos convidados a participar, nós ficamos vivendo um movimento espírita de maneira morna. Ainda ontem à noite nós estávamos conversando sobre isso lá no JAC. Os centros espíritas, que deveriam ser luzes acesas pelo planeta fora, muitas vezes porque os seus trabalhadores estão mornos, ele se torna um centro de luz apagada. E o que é ficar morno? Não sei se em francês tem essa palavra, mas em português, morno significa a pessoa que faz por fazer. Por desencargo de consciência, vamos fazer por fazer. Vamos manter o centro aberto e a gente vai fazendo de conta que estamos num trabalho verdadeiramente cristão. Não haverá transformação de consciência se tivermos essa visão. Porque a transformação de consciências começa no processo autoiluminativo. Quando nós nos conectamos com Jesus, o seu Evangelho, com as virtudes cristãs, as duas acepções da palavra cristã. Cristã no sentido de que o Cristo planetário vivenciou isso plenamente e nos exemplificou, e cristã ligado ao nosso Cristo interno, a essência divina que somos, que já traz em latência as virtudes, e somos convidados a exercitar essas virtudes, cumprindo as leis divinas. Sem um movimento ativo nessa direção, nós mesmos estaremos mornos na vida. E a instituição que nós fazemos parte, as instituições, estarão mornas também. Não estarão realmente realizando o processo de transformação, que é individual e coletivo. É fácil manter um centro espírita aberto de forma morna. Basta a gente manter os trabalhos, a gente vem para cá e fica numa vidinha que a gente faz, e isso serve para amainar a ansiedade de consciência, como se nós estivéssemos num movimento em que mantemos um trabalho. Mas não é essa a proposta. Nós não estamos dizendo que o centro seja morno aqui, os centros de Canadá sejam mornos. Estamos falando em tese do movimento que nós podemos ter. Porque dar um nome a uma instituição, criar uma instituição, não é tão difícil. É trabalhoso, mas não é tão difícil. Agora, uma instituição transformadora também não é difícil. Mas não é uma tarefa nem um pouquinho fácil. Porque requer de nós um profundo amor à lei do trabalho. Em 2011, o mentor espiritual que é responsável pela unificação do movimento espírita pelo planeta inteiro, nos trouxe uma mensagem sui generis, chamado Cristãos Decididos. Quando um espírito com uma missão mundial, como o Dr. Bezerra de Menezes, traz uma mensagem, ele não traz uma mensagem apenas como uma proposta retórica para que nós possamos achar interessante.
ele é uma mensagem recebida por Divaldo Franco, chamado Cristãos Decididos. No nosso livro Consciência Espírita, nós estudamos essa mensagem. Vale a pena ler, pelo menos ler a mensagem. Mas ela não está apenas lida, colocada no Consciência Espírita, ela está estudada nessa obra. Tal a importância dela. Por que o Dr. Bezerra de Menezes nos conclama a sermos cristãos decididos? Porque existem muitos cristãos que estão indecisos, que não estão decididos. Não é uma figura de retórica do mentor. O título da mensagem é Cristãos Decididos. Porque a virtude da decisão é uma virtude que aciona uma lei divina muito importante, que já existe íncita em nós, que é a lei do progresso. Só vai haver progresso individual e coletivo se nós estivermos dispostos a exercitar a virtude da decisão. Foi o que Saulo de Tarso ainda decidiu fazer quando conheceu Jesus de fato. Aquele homem resoluto, decidido, decidiu por se entregar a Jesus para sempre. Nunca mais foi o mesmo. E nós temos o cristianismo hoje como ele realmente é, graças à decisão de Paulo de Tarso. Não que os outros discípulos não tivessem a sua importância, mas sem Paulo de Tarso, nós teríamos um cristianismo restrito a aquela região que chegaria no máximo a Antioquia. Foi Paulo de Tarso que, uma visão de futuro muito interessante, que Emmanuel retrata muito bem no livro Paulo e Estevão, a visão de futuro de Paulo de Tarso. Nós temos o cristianismo indo até Roma, as regiões mais distantes para aquela época da humanidade. Então, o que é ser um cristão decidido? É aquele que não tem preguiça de ir ao centro. Hoje tem trabalho no centro. Hoje está nevando, não vou ao centro. E aqui é um problema, né? Em Cuiabá não é problema nenhum. Lá nunca neva. Lá é o calor, né? Hoje está muito quente, vou para a piscina, não vou para o centro. Mas aqui, se não sair de casa porque está nevando, vai ao centro, o asfalto vai estar escorregadio, hoje não vou ao centro. Aí nós não estamos decididos verdadeiramente a sermos cristãos. Se forem muitas pessoas a pensar assim dentro de um centro espírita, o centro se torna morno. Porque o centro não são as paredes, não são as cadeiras, não é o nome. O centro é feito das pessoas que estão ali. Então, quando o Dr. Bezerra de Menezes, por meio da mediunidade de Divaldo Franco, nos conclama a sermos cristãos decididos, para que essa decisão comece em nós, a realmente nos transformarmos em pessoas melhores, e a partir de nós, coletivamente, como líderes espíritas, como trabalhadores espíritas, nós estarmos decididos a fazer parte disso. Muitos de nós podemos achar, mas é muito difícil ser espírita. Nós aprendemos também com o mentor Honório a corrigir essa ideia.
As nossas primeiras obras, nós usamos muito isso, essa expressão. É muito difícil, porque não tínhamos aprendido ainda com o mentor que não existe o difícil. Existe o trabalhoso. O trabalhoso é aquilo que faz com que nós façamos ações, pratiquemos ações diárias para realizar aquilo que é da nossa alçada, no limite das nossas forças. As coisas se tornam difíceis quando nós queremos que tudo seja muito aquém das forças. Aquém não vai ser, nunca. Menos do que nós podemos fazer. É no limite. Nem além, nem aquém. Com certeza, o Dr. Bezerra de Menezes, quando nos conclamou a ser cristãos decididos, ele não está pedindo para ninguém desmaiar no centro espírita de tanto trabalhar. Trabalhar, tá. Aí desmaia de tanto trabalhar dentro do centro. Nunca vi isso acontecer, mas pode ser que alguém interprete de forma equivocada, né? E fique lá trabalhando até desmaiar. Às vezes a gente desmaia num trabalho profissional para ganhar dinheiro. Ele está pedindo que nós trabalhemos no limite das... Aliás, ele propõe isso, tem a ver com a questão 642 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta se não basta não fazer o mal para sermos agradáveis a Deus. Vocês lembram da resposta? Muito clara. Não basta não fazer o mal. Somos convidados a fazer o bem no limite de nossas forças, porque seremos responsáveis por todo o mal que advier de não termos feito o bem. Então, qualquer movimento contrário a sermos cristãos decididos dentro de um centro espírita, nós estaremos realizando, não estaremos realizando, melhor dizendo, o bem no limite das nossas forças. Existem dois tipos de deserção que nós temos no movimento espírita hoje, como uma das questões mais desafiadoras do movimento espírita. Que tem a ver com esse cristão ainda não decidido, que faz o mal muito gravemente por não estar querendo fazer o bem no limite das forças. A deserção tormentosa e a deserção atormentadora. No nosso livro Consciência Espírita também explicamos isso. Por enquanto, só em português. Mas o Ivon em breve estará traduzindo para o francês o Consciência Espírita, né, Ivon? Tem uma fila aí, mas esse livro é importantíssimo traduzir. Coloca na fila lá. A deserção tormentosa é a deserção em que a pessoa simplesmente desiste, seja de tarefas dentro do centro espírita, ou desiste do movimento espírita. Alguns desistem da doutrina espírita. Por que essa deserção é tormentosa? Porque nós vamos ver isso amanhã à tarde, mas muito resumidamente, por isso que nós já estamos falando um pouco disso agora. Nós trazemos um programa existencial a ser cumprido quando estamos encarnados no planeta. Ninguém vem à Terra para trabalhar e se divertir com o dinheiro do trabalho, como muita gente pensa ainda. Eu vou trabalhar bastante para ganhar dinheiro, para me divertir à vontade. Tenho direito disso. Claro, todos nós temos direito ao trabalho, ao repouso, ao lazer. Não é esse o problema. Mas viver para isso
é um grande problema. Então, nós temos um programa na existência, com algo muito significativo na nossa vida, que é o nosso propósito existencial. O propósito existencial, ele existe na vertical da vida. Somos nós, com a nossa consciência, com o nosso projeto iluminativo pessoal. O propósito existencial diz respeito à virtude mais significativa a ser desenvolvida na existência, que ilumina a viciação mais arraigada em nós. Por exemplo, uma pessoa insegura, muito insegura, em que a insegurança aparece muitas vezes na sua vida, em todas as áreas, pode ter como propósito existencial desenvolver a autoconfiança, muito provavelmente. Uma pessoa com orgulho extremamente arraigado, e que esse orgulho é testado em várias circunstâncias da sua vida, o propósito existencial seria de desenvolver a humildade. Uma pessoa com uma dificuldade de credulidade, de acreditar no espírito imortal, em Deus, na vida, com V maiúsculo, pode ter como propósito existencial desenvolver a confiança profunda na vida em Deus. E assim, nós vamos ter, no livro Consciência Espírita, também nós damos vários exemplos e mostramos como que isso se processa. Mas o propósito, ele se realiza no programa. E no programa existencial, ele é o programa de toda a nossa existência. Envolve trabalho profissional, trabalho voluntário, que é o âmbito do nosso movimento espírita, as ações em família, as ações como cidadão, em todas as áreas da nossa existência. Temos um programa a cumprir. Por que a deserção tormentosa é muito grave? É grave porque nós nos programamos para agir antes de encarnar, e no livro nós mostramos também bastante isso, quando damos o exemplo de um médium chamado Edmundo, em que os benfeitores leem a programação para ele na dimensão espiritual, porque ele estava falindo muito gravemente, tanto num processo de deserção tormentosa, como no caso dele também atormentadora, porque nós podemos ter as duas coisas. Na deserção tormentosa, a pessoa vai abandonando. E normalmente, comumente, ela não abandona tudo de uma vez. Ah, essa tarefa é muito chata, é muito não sei o quê, eu não vou fazer. Essa atividade aqui é mais fácil para mim, eu vou fazer. O cristão decidido busca aquilo que é fácil. O que vocês acham? Aquilo que é desafiador, o cristão decidido coloca à margem? Jamais. Jamais o cristão decidido vai colocar o que é desafiador para a próxima existência. Mas o cristão que ainda não fez esforços para exercitar essa virtude e ainda não assimilou a essência do que é o cristianismo redivivo pela doutrina espírita, na próxima existência, quantas existências a gente tem? Então deixa para a próxima. Daqui a pouco ela está deixando a própria doutrina para a próxima. Pode acontecer isso. E aí o que vai acontecer? Ela vai criando uma tormenta para ela. Porque todo o processo ligado ao programa existencial e ao propósito existencial está gravado na nossa consciência. E ninguém consegue verdadeiramente trair a consciência. Então, quando nós não estamos decididos e prontos para viver, nós passamos a viver uma vida atormentada. A própria consciência se torna um instrumento de tormenta. A pessoa se movimenta num sentimento de culpa,
de ansiedade e de consciência. É como se lá dentro dela estivesse faltando alguma coisa. Isso que gera sociedades que têm tudo, mas ao mesmo tempo as pessoas não se têm. Elas ficam numa inquietude. O espírito, nessa inquietude que não está cumprindo o seu propósito e o seu programa existencial, ele vive atormentado pela ausência de propósito, ausência de sentido existencial. Por isso que se explica suicídios em pessoas que têm tudo. Por qualquer motivo, de um problema de saúde, a pessoa quer cometer a eutanásia, porque morreu, tudo acaba, né? Nessa concepção materialista. Então, a pessoa vai se atormentando. Às vezes se atormenta a vida inteira. Depois que desencarna, a tormenta é maior ainda. Porque, por enquanto, nós temos muitas distrações no corpo. A própria vida material nos distrai, muitas vezes, das nossas questões conscienciais. E a pessoa vai levando. Depois que desencarna, no dia do juízo, que é o dia da nossa morte do corpo físico, não há consciência que consiga não estar atormentada porque não realizou aquilo que se programou a fazer. No Consciência Espírita também nós fizemos um estudo muito interessante de um vulto do movimento espírita brasileiro que teve um tipo de parcial de deserção tormentosa. O chamado Irmão Jacó, Frederico Figner, escreveu uma obra monumental, que tem sido esquecida pelo movimento espírita, chamado Voltei, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós fizemos o estudo praticamente dessa obra inteira, tanto no seminário Consciência Espírita, que está disponível no site do Projeto Espiritizar, quanto no livro Consciência Espírita. No site, ele está mais abrangente por causa do tempo, e o livro está um pouco mais resumido. O Frederico Figner, quando voltou para a dimensão espiritual, ele percebeu que ele foi um desertor e ficou atormentado pela própria consciência. Mas um desertor sutil, que é o que acontece muito no movimento espírita. Como é o desertor sutil? Aquele que faz o que é mais fácil. O que é mais fácil? Não é produzir coisas para fora? O Frederico Figner fez isso. Ele era muito rico. Foi um dos homens mais ricos do Brasil, porque ele era amigo pessoal de Thomas Edison, e ele, assim que foi inventado o gramofone, aquele aparelho de tocar disco muito rudimentar, do século XIX ainda, no final do século XIX, ele, amigo pessoal de Thomas Edison, porque ele morou nos Estados Unidos, ele, na verdade, ele não é brasileiro, ele nasceu na República Tcheca, migrou para os Estados Unidos, depois ele migrou para o Brasil. Lá ele teve os filhos, tudo mais, mas ele criou a primeira indústria fonográfica do Brasil, chamada Odeon. Quem tem mais de 40 lembra dos discos, bolachões da Odeon. Hoje não existe mais. Os mais jovens brasileiros não era que naquela época ainda eram 78 rotações, eram discos grossos assim, que só tem museu hoje. Só tem museu? Só tem em museu. Lembra, então? Depois veio o LP, que é o fininho. Eu sou da época do LP, do outro não. E aí ele ficou muito rico e se tornou vice-presidente da Federação Espírita Brasileira.
como vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele era expositor espírita, ele era esclarecedor de reuniões mediúnicas. Como muito rico, ele distribuiu muito alimento para pessoas carentes. Era chamado caridoso na época, né? A pessoa que fazia muita assistência social, dando coisas para as pessoas. Até hoje, as pessoas ainda veem caridade como dar coisas para os outros. E aí, claro, ele fez muita coisa boa, a ponto de merecer o amparo de Dr. Bezerra de Menezes assim que ele desencarnou. Mas ele chegou na dimensão espiritual sem irradiar minimamente uma luz. Assim que ele desencarnou, ele ficou com inveja de uma simples professorinha primária, que ela, para não ofuscar os demais, que também foi recolhida por Dr. Bezerra de Menezes, do coração dela irradiava uma luz belíssima. E ela, assim, constrangida para não... Ela fazia o esforço para diminuir a luz. E ele ficou com inveja dessa professorinha. Ele que era um industrial multimilionário, né, na época, com todos os recursos para viajar pelos países afora, e amigo pessoal do maior inventor de todos os tempos, Thomas Edison, com inveja de uma professorinha primária. Porque ela irradiava luz e ele estava completamente apagado. Foi levado para uma colônia espiritual em que sua filha morava de favor, porque ele não merecia, pelas conquistas dele pessoal, não merecia. Mas com os créditos da filha, que era já um espírito mais iluminado, ele foi levado para morar junto com a filha. Mas lá ele entrou em depressão, mesmo amparado por todos os benfeitores. Por quê? É uma espécie de deserção tormentosa. O espírito faz muita coisa para fora e praticamente muito pouco dentro. O maior trabalho que nos compete, que é o trabalho verdadeiramente transformador, não são as coisas de fora. São as virtudes que nós exercitamos dentro de nós. Se nós estamos fazendo isso, não é nos tornarmos perfeitos, porque isso não existe. Ninguém se torna perfeito, o espírito superior, numa encarnação só. Mas fazer esforço de aperfeiçoamento no limite das nossas forças. Isso que a consciência vai estar em paz, pacificada ou atormentada. Então, a transformação de consciência começa por aí, por esse processo autotransformador. Para que você esteja com a sua consciência pacificada. Porque com a consciência pacificada, nós teremos instituições que promovem a paz verdadeiramente. É o que nós estamos sendo convidados a fazer, como cristãos decididos. A deserção atormentadora pode perguntar. Interessante que, fazendo estudo do livro Voltaire, tive a curiosidade de ir na internet e puxar sobre as obras de Frederico. E a gente vai perceber, se a gente só olhando o que está na internet, a gente olhando... Oi? Não está dando para ouvir. Tem que chegar perto do lado. Chega aqui, parceiro. Pelo outro lado. Está do lado do nosso alívio. Interessante, quando nós estávamos fazendo o estudo do livro Voltaire, eu busquei na internet para ver as obras de Frederico. E a gente olhando, aquele trabalhador com um olhar assim, só material aqui da Terra, nossa, ele chegou no plano espiritual com muita luz, trabalhou muito aqui na Terra. E lendo o livro, estudando o livro, ver o relato dele mesmo, o sentimento dele lá no plano espiritual. A diferença. Então a gente busca na internet, vê tudo que foi feito, projeta que foi um excelente trabalhador, né? Que seria
né? Você já chegaria aí a igual um cometa, né? Brilhando. E ver por ilusão. toda a dificuldade dele, até né, do processo ali, né, do desencarne, a chegar no plano espiritual, com toda a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes. E isso traz assim, bastante um alerta para nós. O nosso sentimento de gratidão por ele, por ter trazido a experiência dele para nós, é de extrema importância. Maior do que até ele fez quando encarnado. Exatamente. Isso. Agora ficou importante para nós mesmo. Exatamente. Nos alertando. Né? Como o Afro disse, né, foi mais importante essa obra do movimento espírita do que tudo aquilo que ele fez quando estava encarnado. E é tão significativa essa obra que ele diz no prefácio já dessa obra que a maioria dos espíritas iria desdenhar a obra. E é verdade. Infelizmente é verdade. A grande maioria acha que aquilo é ficção, que não é bem assim. Porque, afinal, ele fez tanta caridade. Jamais uma pessoa faria isso. Mas, como o auto-engano ainda é muito forte entre nós espíritas, nós pensamos que conosco vai ser um pouco diferente. Ele também pensava assim. Aliás, ele tinha ignorância até a favor dele, como uma atenuante. A ignorância de tudo isso que hoje nós conhecemos. Não havia uma obra como essa até que ele escreveu, contando de que o que mais importa para o espírito não é o que se faz para fora, é o que se faz dentro de nós. Por isso que é uma deserção tormentosa. Por favor. É o óvulo da viúva. Oi? Dentro da passagem evangélica, é o óvulo da viúva. E se nós formos um conto de Amélia Rodrigues, ela fala de uma outra senhora que veio, que nem os 2 vinténs tinham. E ela limpava o altar. E Jesus lá disse, essa deu mais do que a outra. Porque ela deu o melhor que ela tinha para aquilo. No sentido da questão da humildade, da mansidão e tudo mais. Eu acho muito importante isso que você colocou da distorção do significado da caridade. Essa falando do conceito. Porque eu acho que a gente ainda está muito... O movimento espírita ainda está perdido. A Vera está falando aqui da distorção do conceito de caridade. Porque no Livro dos Espíritos fala muito claro o que é caridade conforme entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Não tem nada material nessa resposta. Levar a cesta básica para mendigo, em dia frio, sopa para não sei quem. Tudo isso é importante como algo transitório dentro das necessidades básicas do ser humano. Mas é o lado mais transitório e menor, porque um dia vai desaparecer essa necessidade toda. Mas necessidade da benevolência em algum lugar do universo prescinde disso? No dia que as distorções sociais desaparecerem na Terra inteira, o egoísmo desaparecer, essa caridade material vai ser inútil, não vai precisar. Porque não vai ninguém ter necessidades de comida, de moradia, nada disso. Nos países mais ricos e mais igualitários socialmente, isso já acontece. Como no caso da Noruega, né, na Suécia, são países pequenos, tem uma renda per capita elevadíssima. Na própria Suíça, né, são países que não tem pobre, não tem nem mendigo na rua, como a gente viu agora há pouco aqui em Montreal. Então, por quê? Porque é algo transitório, está destinado a desaparecer. Agora, o lado espiritual da caridade, que é o desenvolvimento das virtudes,
Isso é para qualquer planeta do universo, por mais evoluído que seja. Voltando à questão da deserção. Nós estamos falando tudo isso como até um preâmbulo de todo, para fazer sentido tudo que nós vamos falar. A deserção atormentadora, diferente da tormentosa, que pode se somar às duas, é aquela em que a pessoa ocupa os cargos, as tarefas, sem agir como um verdadeiro cristão, sem praticar os encargos e distorce o trabalho. Por que que ela é diferente? Ela é atormentadora e não tormentosa, porque é mais grave do que a outra. Se uma pessoa deixa uma tarefa, alguém pode substituí-la e até com maior eficácia. Agora, se ela faz a tarefa de uma forma equivocada, é mais grave ainda. E tem gente que une as duas, gosta tanto de ser atormentado que une a tormentosa e a atormentadora. A tormentosa deixando as coisas, e o que ele faz ainda é distorcido. Quando não deixa tudo, e aí a coisa fica tudo muito complicado. Então, todos nós estamos sendo convidados a participar dessa era da transformação de consciências. Sem autoconsciência, sem exercício dessa virtude chamada autoconsciência, não vai haver transformação da sociedade. Por isso que o líder, o trabalhador, ele começa pelo exercício da virtude da autoconsciência. E aí nós vamos, se cada um de nós fizermos isso, enquanto pessoas vivendo nessa humanidade, a somatória de um de outro, nós vamos ter a transformação da sociedade como um todo. É isso que Allan Kardec coloca em A Gênese. Um projeto espírita já foi falado. Nós, só para quem ainda não conhece, todas as terças-feiras, com exceção da primeira, nós transmitimos ao vivo de Cuiabá para o mundo. Tem várias pessoas aqui no Canadá que nos acompanham. No horário das 9h30 às 11 horas da noite, horário de Brasília. O horário de Cuiabá é o mesmo daqui, nesse momento, que acho que vocês estão no horário de verão, né? Daqui a pouco, quando vocês entrarem, vai ficar 1 hora a menos aqui do que Cuiabá. E quando nós entramos no horário de verão no Brasil, a partir de outubro, acho que fica 2 horas a mais lá do que aqui. Nós estamos fazendo, no momento, o estudo reflexivo das obras básicas do Evangelho de Jesus. Esse estudo, nós estamos no penúltimo módulo, estamos trabalhando agora a lei de adoração. O último módulo vai ser lei de amor, justiça e caridade. E aí nós vamos entrar numa outra série de estudo reflexivo, que vai ser estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal. Que nós vamos trabalhar com várias obras que existem no movimento espírita dentro de uma visão reflexiva, especialmente as obras, o livro Eu, Espírito Imortal, do Mentor Honório, que vai ser o norteador desse estudo, as obras de André Luiz, as obras de Manuel Filomeno de Miranda e de Emmanuel serão as obras principais a serem trabalhadas. E vamos alternar com uma outra série de estudo reflexivo, que é a série de estudo Diretrizes Seguras para desenvolver várias virtudes que nós utilizamos a coleção psicológica de Joana de Ângeles. Dessa outra, da coleção psicológica, nós já temos disponível no site do Projeto Espiritizar diretrizes seguras para desenvolver a autoconsciência, diretrizes seguras para desenvolver o auto-amor e diretrizes seguras para nos libertarmos da culpa por meio do auto-perdão. E nós vamos ter um módulo de uma série, um módulo do outro, ao longo, se Deus quiser, nos dar saúde nos próximos 10, 15 anos. Nós vamos ter muita coisa sendo trabalhada
nas terças-feiras. Esse material é gravado e depois fica disponível em áudio e vídeo gratuitamente no site do Projeto Espiritizar. Aqueles que quiserem é só acessar o site, também pode pegar o material que está disponível e assistir o ao vivo, se quiserem. E também gostaríamos de fazer um convite especial para vocês para participar do encontro do Projeto Espiritizar em 2017 em Cuiabá. Nós teremos 2 etapas desse evento, que acontece, já vai ser pela 4ª vez, de 11 a 16 de abril de 2017. Na primeira etapa, de 12 a 14, nós faremos um encontro reflexivo à luz do Evangelho de Jesus, uma pousada que vai ficar só à nossa disposição. Teremos apenas os funcionários e todo o grupo. É um trabalho, algumas pessoas aqui já participaram, é um trabalho bem diferente do que se trabalha tradicionalmente. Porque o grande objetivo dessa tarefa, desse trabalho que nós estamos introduzindo no movimento espírita, é para, de uma forma bastante prática, nós desenvolvermos as virtudes cristãs. Nós ainda somos espíritos que trazemos nossas profundas limitações. E somos convidados a nos estimular para desenvolver as virtudes. Então, o Evangelho de Jesus, ele tem uma propriedade muito sui generis. Tudo aquilo que Jesus proferiu é terapêutico. Quem diz isso é a mentora Joana de Ângeles, quando ela fala em várias obras dela das propriedades terapêuticas do Evangelho de Jesus. Inclusive, ela cria o termo evangelho-terapia. Ela coloca Jesus como um terapeuta, um psicoterapeuta excelente. Na nossa obra Convites Terapêuticos de Jesus, nós colocamos vários trechos das obras da mentora que ela fala da excelência terapêutica do Evangelho do Cristo. E nós utilizamos de parábolas do Evangelho para estudar e refletir sobre essas virtudes. Além disso, nós fazemos vivências estimuladoras das virtudes, tanto vivências individuais quanto vivências coletivas. Então, aqueles que quiserem, essa primeira etapa acontecerá de 12 a 14 nessa pousada, e de 14 a 15, na sede da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, nós temos a segunda etapa, que é uma etapa um pouco mais formal, com palestras mais também reflexivas, mas sem as vivências que precisa de um pequeno, que é possível apenas num pequeno grupo. Então, no primeira etapa, não passamos de 70 pessoas. Na segunda etapa, nós já temos aí mais de 300 pessoas que participam. Então, todos estão convidados. Quem tiver curiosidade, pergunta para a Alessandra, para o Ivon. O Ivon vai falar, inclusive, viu? Se quiserem assistir um Quebecois ao vivo no evento, na segunda etapa, ele vai participar conosco como expositor convidado. Ano passado não, este ano. Já estou no ano que vem. Este ano o Marcelo falou, e o Maurício, da Flórida, e ano que vem vai ser o Ivon. Nossa, eu acho que eu falei demais. Deixa eu ver quantas horas. Está na hora do intervalo já. Tá bom. O preâmbulo ficou bem. O preâmbulo ficou quase que... Nós temos um intervalo agora de 15 minutos, tá, gente? Porque eu acho que 15 minutos dá para fazer um bom intervalo, porque tem muito chão pela frente.